Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui do porquê você deve confiar em Jesus. Por que as pessoas confiam em Jesus e por que você deve confiar em Jesus também e por que eu confio em Jesus, tá? Hoje a gente vai montar aqui de uma maneira bem direta, bem precisa. Eu não quero tomar muito seu tempo, tá bom? Eu quero tentar aqui ser o mais rápido possível, ser o mais claro possível também. Eu quero falar de uma linguagem clara, não quero ser misterioso, eu não gosto de mistério. Eu gosto da verdade, tá? Eu tô aqui para tentar trazer para vocês. E a gente vai tentar responder essas perguntas com 4 ou 5 evidências, não sei, a gente vai ver aí em torno do vídeo. E para montar essas evidências, eu gostaria de deixar claro que a gente vai usar a Bíblia aqui como verdade, como se tudo, essa premissa, né, eu vou usar a premissa de que tudo está escrito aqui é verdadeiro, é confiável, tá bom? Então a gente vai usar a Bíblia aqui como um monumento histórico, uma testemunha, uma descrição das testemunhas oculares da época, né, que são os apóstolos, os discípulos. Então vamos lá, galera, eu quero ser direto aqui. A primeira evidência são as coisas que Jesus ensina, amar os inimigos. Vamos lá. Ninguém ama as outras pessoas. Muito difícil você ver isso, certo? Mas amar os inimigos, cara. Perdoar os inimigos. A gente mal perdoa as pessoas que a gente ama. É o que a gente diz que ama, pelo menos, né? As pessoas, enfim. Mas amar os inimigos, cara. Ninguém faz isso. Ninguém ensina um Deus. Na minha opinião, ninguém ensina um Deus. Outra coisa, quebrar rituais religiosos dos fariseus hipócritas. Né, quando lá Jesus é perguntado por que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus diz assim, ele diz responde daquela maneira metafórica, parabólica, né, da noiva. Eu não vou conseguir citar de cabeça aqui, mas em Mateus vai se conseguir achar. Essas coisas que Jesus ensina, esse poder que ele tem para fazer as coisas, para ensinar as coisas nos montes. De onde ele tira essas coisas? Um cara de 30 e poucos anos vai ter essa tamanha sabedoria? Eu duvido muito, tá? Essa sabedoria tem que vir de algum lugar. Será que veio só de ler no livro? De viver, de observar as pessoas, as parábolas que ele usa, como se ele conhecesse anos e anos de história, poxa, milhares de anos para conhecer as pessoas assim tão bem, como se as parábolas fossem pessoais. Ele toca as pessoas, parábolas que, ao meu ver, inteligentíssimas, na minha opinião, tá? Fora do comum. É muito difícil, muito difícil. E se não for suficiente, a gente tem a segunda evidência, que para mim é a que mais me impacta. Porque, olha, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu acredito mais no que as pessoas fazem do que dizem que são. Então, quando a pessoa faz o que ela diz ser, poxa, eu coloco muita credibilidade nessa pessoa. Essa pessoa é muito confiável para mim. Por isso que eu não levo muito a sério o que as pessoas dizem. Se você faz, automaticamente, tudo que você disser para mim, eu vou acreditar. Eu vou confiar. Porque você faz o que você diz ser. E Jesus é muito coerente a isso que eu estou dizendo para você. Tá? Jesus, ele diz que ele é Deus e ele prova que ele é Deus. Tá? Ele prova. Né? Tem uma evidência ali. Poxa, cara, a vida que ele viveu, como assim? Vamos lá. Olha só. Veja bem. Se você viver a vida que Jesus viveu, ensinar as coisas que ele ensinou, morrer do jeito que ele morreu, crucificado numa cruz, depois de ser chicoteado, perdoando seus inimigos, e 3 dias depois ressuscitar dos mortos e aparecer para centenas de pessoas, eu vou prestar com muita atenção no que você tem a dizer. Você tem muita credibilidade, eu vou dar muita atenção. Eu vou prestar muita atenção no que você tem a dizer, certo? Porque as evidências mostram que você é confiável. Você ressuscita dos mortos, você diz para o mar parar, ele para. Né? A gente vê ali em João 7,46, que quando é perguntado para os guardas, por que vocês não trouxeram Jesus? Ele diz, aí os guardas dizem para os fariseus, ninguém ensina as coisas que esse homem ensina. Essas coisas que ele ensina, ou ele é insano, ou ele é o próprio Cristo. É impossível. Né? Até os guardas são tocados, né? Como se fosse pessoal. E, cara, a maneira que Jesus viveu é muito coerente com o que ele disse ser. É muito evidente que ele é Cristo.
deixa muito evidente que ele é Cristo. E se não for suficiente, são as profecias. Eu posso citar com a terceira evidência. 3 evidências aqui já. A terceira evidência são as profecias. Muitas pessoas levantam que foi tudo improvisação, foi tudo improviso. Olha, se foi um improviso, então Jesus improvisou até o nascimento dele. Até o nascimento dele, a forma que ele ia ser traído, a morte e depois a sua morte também. Como assim? Em Isaías a gente vê lá que ele vai ser traído, a gente vê lá como ele vai ser traído, por moedas de ouro, de prata, enfim, assim como Judas Iscariotes faz. E as suas vestes são dadas por sorte, está lá em Isaías. O que acontece com a túnica de Jesus, com as vestes de Jesus, são dadas por sorte pelos humanos. E lá na época de Isaías, isso nem existia. Essa dada por sorte, crucificação, isso não existia na época de Isaías. Como que ele consegue profetizar uma coisa que ele nunca viu? Profetizar uma coisa que, enfim, não existe na época dele, que ele não tem conhecimento. Alguém tem que dizer para ele. Quem disse para ele? Você tem que perguntar essas coisas. Será que não foi Deus que disse para ele? Será que eu estou fazendo uma lógica aqui muito absurda? Será que eu estou sendo muito irracional aqui? Eu acho que não, acho que estou sendo bem racional aqui, estou sendo bem lógico. O homem não pode escrever uma coisa que ele não sabe. Bom, se não for suficiente para os céticos, eu tenho a quarta evidência aqui, que é o impacto que Jesus dá na vida das pessoas. E eu não vou usar ninguém contemporâneo aqui, não vou usar um amigo, não vou usar eu como exemplo, eu vou usar os próprios apóstolos, que eram homens, vou ser honesto aqui, vou ser direto, covardes, homens traíras, como Pedro, certo? Não estou humilhando ninguém aqui, estou falando a verdade. Eu também não sou perfeito, não. Sou pecador igual a todos eles, é até pior. Mas a gente vê aí o Pedro aí sendo traíra. E Jesus profetiza isso para ele. Pedro diz lá para ele, eu vou te seguir até a morte, enfim. Jesus diz, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E se cumpre, antes do galo canta 3 vezes, você vai me trair. E assim ele faz, e assim se cumpre. O galo canta e o Pedro nega Jesus 3 vezes. Profetizou, negou, homem covarde, homem que quando teve lá na hora, ele negou Jesus. Ele disse que ia ser uma coisa, mas ele foi incoerente com o que ele diz, ele foi hipócrita. E depois ele vira um líder, um líder. Eles viram líderes, viram homens veris, másculos, viram homens que tomam em frente. Como pode isso? Como pode essa mudança de repente? Só pode acontecer alguma coisa. Como o quê? Como falar para o mar parar e para? Como dizer levanta-te, o aleijado anda, o cego veja e o cego começa a ver. Ser crucificado, morto e depois ressuscitar dos mortos e subir ao céu. Se você fizer isso, meu amigo, você é um Cristo. Eu vou acreditar. Eu vou morrer para você, claramente. É evidente. E a gente, pessoal, tem uma sorte tão forte, porque muitas pessoas perdem o que Jesus disse para Tomé quando ele ressuscitou. Ele disse para Tomé, você acredita porque vê. Bem-aventurados são os que não vê e ainda assim acreditam. E eu acredito, cara. Eu acredito, eu coloco minha fé em Jesus Cristo, cara. Se tiver que morrer para Jesus agora, eu morro. Sem brincadeira. Sem eu nem nunca ver. Nunca precisei ser tocado. Não sou aquelas pessoas que falam assim, eu vi Deus, não sei o quê. Nunca ocorreu. Eu escutei Deus. Não, cara. Não aconteceu isso comigo, não. Nunca vi Deus, não, cara. Mas eu coloco a minha fé em Jesus, porque Jesus, com essas evidências, são confiáveis. Eu sou um cara racional, tá? E filosoficamente eu sou racionalista, tá? Eu não consigo, cara. Eu sou muito racional. Para mim tem que ter evidência. Para mim eu tenho que montar minha tese. E pessoal, assim, esses impactos, essas profecias, eu queria deixar uma pergunta. Se Jesus cumpriu as profecias do passado, antes do nascimento dele, como ele ia morrer, enfim, profecias que ele até mesmo diz e se cumpre, por que ele não vai cumprir uma profecia futura, certo? Uma profecia lá do futuro, como a sua segunda vinda, como está escrito em Apocalipse também, né? E as coisas que mostram em Apocalipse, por que não vai acontecer a segunda vinda? Levar contigo os benditos, os que foram justos, os que foram seguidores de Cristo, que creram no nome do Pai e no Filho também.
Porque até ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém conhece o Pai se não conhece o Filho. Entendeu? Cara, essas coisas é fora do comum, é divino. Desculpa. E eu queria deixar uma pergunta. Se ele cumpre essas coisas do passado, por que ele não vai cumprir as coisas do futuro? É confiável, Jesus é confiável. É por isso que eu acho que você deve acreditar em Jesus Cristo. Por isso que eu acho que é evidente, fica evidente que você pode confiar em Jesus, que você pode colocar a sua fé em Jesus. Eu não estou falando nada absurdo aqui não, galera. Estou montando evidência, estou sendo racional aqui. Não estou fazendo salto de fé nenhuma aqui. Estou sendo bem racional. Se Jesus cumpriu tudo o que ele disse que ia cumprir, as profecias, morreu do jeito que ele ia morrer, viveu do jeito que ele vive, que ele viveu também, aliás, por que ele não vai cumprir essas coisas? Fica confiável, galera. Você já cumpriu várias coisas que ele disse que ia fazer, porque ele não vai cumprir agora. Entendeu? Eu acho que é muito confiável. E assim, fica difícil, galera. Então, eu queria deixar para vocês essas 4 evidências. Eu acho que eu fui bem claro aqui, eu fui bem lógico, não falei nada absurdo aqui. E pessoal, sinceramente, a verdade está aqui. Aqui está a verdade. A verdade sobre o mundo e fora do mundo também está aqui, pessoal. Está tudo aqui. Tudo que você precisa saber sobre o mundo está aqui. Sobre Deus, sobre a verdade, sobre a mentira também, para você não cair na mentira, para cair nos falsos profetas, nas pessoas nas coisas que vão acontecer, pessoal. Vai acontecer muita coisa ainda. E eu vou falar sobre essas coisas nos próximos vídeos. Mas vamos com calma. Aqui está a verdade, pessoal. Eu acho que aqui você pode colocar sua fé. De verdade. Eu morro por isso aqui, cara. Se eu tiver que morrer por Jesus agora, eu morro. Tá? Eu confio mesmo. Acredito sem nunca ter visto. Nunca ter sido tocado por nada. Enfim, não aconteceu nada comigo assim não, cara. Não precisei de nada disso. Não preciso de nada disso também. Certo? Eu acredito em Jesus Cristo. Aqui está o meu testemunho. Eu acredito em Jesus. E esses são os meus motivos, cara. Essas 4 evidências aí, porque eu acho que você deve acreditar em Jesus Cristo. A vida que Jesus viveu é muito confiável. Se você aplicar as coisas que Jesus diz para você aplicar, os mandamentos que ele diz para o jovem rico, sua vida melhora 100%, sua vida muda. Você vira outra pessoa. Ele sabe os segredos da mente humana, cara. Acorda. Ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Como pode isso, cara? Um cara de 30 anos, lá não é nem época medieval, é pior que a época medieval, você não tem conhecimento sobre nada. Onde você vai ler um livro, cara? Aqui não é igual que a gente encontrou hoje não, que a gente pede delivery e vem um livro na nossa casa. Não é assim não. Ou a gente lê online. Você não encontrava livro não, cara. Esse negócio que Jesus ficava lá lendo, adquirindo conhecimento. Que é isso, cara? Que absurdo isso. Ele é rico? Ele é o quê? O cara é um carpinteiro, meu. Entendeu? Eu acho que aí fica ilógico você dizer essas coisas. Eu não acho que eu esteja sendo ilógico aqui não, estou sendo bem racional. Eu acho que essa maneira de pensar minha tá lógico, tá dentro da realidade, não estou falando absurdo aqui, tá? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria apresentar para vocês, do porquê você pode confiar em Jesus, tá bom? Jesus é o cara mais mágico que eu conheço. É o cara mais confiável que você pode ter na sua vida, cara. Os discípulos não vão morrer uma coisa que eles não acreditam, ninguém morre por uma coisa que não acredita. Tá bom, pessoal? Eu acho que já falei até bastante aqui, 14 minutos de vídeo. Eu espero que eu tenha sido direto, tenha sido claro, falado uma linguagem que seja clara mesmo, sabe? Que você consiga ter plantado alguma semente no coração de vocês aí. Se eu conseguir tocar uma pessoa nesses vídeos, se uma pessoa que vê meu vídeo se toca, sabe? Toca ela mesmo, assim, e não sei, desperta alguma coisa. Porque eu tive vontade de fazer esse vídeo como se fosse pra alguém, cara. E eu espero que seja pra alguém mesmo esse vídeo, tá? Tá aí minhas evidências pros céticos, pra quem precisa ver esse vídeo. Esse tá aí, meu testemunho, minhas evidências do porquê eu acredito em Jesus. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser me ajudar, não vou cobrar nada. Se você quiser me ajudar, inscreva-se no canal, dê um like, comenta alguma coisa aí pra saber que tem alguém assistindo, tem alguém gostando.
Claro que eu nunca vou parar de postar vídeo aqui, tá bom, pessoal? Só se eu morrer, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu saber se você gostou desse vídeo. Me ajuda aí, galera. Eu não quero ganhar dinheiro nenhum com isso. Eu quero espalhar a verdade de graça, porque a verdade é de graça, pessoal. Não tem uma Bíblia? Ó, é de graça, pessoal. Essas Bíblias aqui, ó. Esse livro não será vendido, é proibido a venda desse livro. É de graça, pessoal. Você encontra aí, eu acho que alguma igreja protestante, enfim, uma igreja aí você encontra. Lê a Bíblia, pessoal. Não acredita em Jesus porque eu tô falando para você acreditar, tá? Não acredita em Jesus. Eu quero deixar isso aqui muito importante, tá? Não acredita em Jesus porque eu tô falando para você acreditar em Jesus. Posso até usar o meu pai como exemplo. Meu pai fala muito de Deus, fala muito de Jesus. Agora eu entendo por quê, né? Mas na época eu não dá muita bola. Mas eu não acreditei em Jesus por causa que meu pai falou. Eu fui lá, li a Bíblia e falei, realmente esse cara é confiável. Eu pesquisei várias religiões aí, budismo, enfim. Não chega perto, cara, desculpa, não chega perto. E eu falo mesmo, cara, as outras religiões tudo demônio, tá? Enfim, não quero abrir esse assunto aqui. Mas esse aqui é confiável, pessoal. Aqui você pode confiar de verdade. Mas não confia porque eu tô falando para você confiar. Leia a Bíblia você mesmo. Ela vai lá no Novo Testamento, lê o testemunho de Mateus, Marcos, João, enfim, vai lendo lá, cara. Lê todos os Novo Testamento, monta aí a sua opinião, lê a Bíblia inteira depois, lê toda a Bíblia, e veja vídeos sobre outras religiões também, se você quiser, mas veja da Bíblia, aqui ó, veja do cristianismo. Leia você a Bíblia, para você montar sua conclusão, pensamento crítico. Não estou falando para você acreditar não, efeito manada não. Efeito manada, perdão. Efeito manada não. É que você monte a sua opinião, o seu pensamento crítico, leia a Bíblia e monte a sua opinião. Tá bom, pessoal? Não quero fazer discurso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que a paz do Senhor esteja com vocês, pessoal. Amém. Que vocês tenham um bom dia aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir meu vídeo. Novamente, se você gostou, deixa um like, se inscreva para eu saber. Bom, pessoal, até o próximo vídeo.